Olá, bem-vindo de volta ao curso de Introdução à Biofotônica. Eu sou o professor Marcelo Magri Amaral. E para a gente estudar a biofotônica é necessário entender como a luz interage com a matéria, né, a nível molecular e atômico. Então é justamente isso que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar um pouco sobre as interações da luz com a matéria. A gente vai falar aqui nessa aula sobre a interação da luz com a matéria, no nível da interação molecular, falar um pouco sobre absorção, emissão, espalhamento e fluorescência, e a gente vai aqui tentar entender como esses processos ocorrem e qual a implicação para a biofotônica. A matéria, em particular os sistemas biológicos, é constituída de moléculas e átomos que possuem carga elétrica. A luz é uma radiação eletromagnética, constituída de campo elétrico e magnético oscilante no tempo e no espaço. Esses campos podem deslocar cargas elétricas, perturbando sistemas e modificando seu estado energético. Assim, a luz pode desencadear diversos efeitos na matéria, efeitos desejáveis ou indesejáveis. O controle dessa interação possibilita o desenvolvimento de técnicas para o estudo e atuação sobre sistemas biológicos. Para um melhor entendimento dos processos envolvidos na interação da luz com a matéria, podemos separar essa análise em duas partes principais: a interação da luz em nível molecular e a interação da luz com o meio. Ao interagir com uma molécula, a luz pode produzir absorção, emissão espontânea, emissão estimulada ou espalhamento Raman, por exemplo. Ao se propagar por um meio, como um vidro ou um tecido biológico, a luz pode sofrer absorção, reflexão, refração ou dispersão, por exemplo. Esses aspectos serão discutidos a seguir na próxima aula. A radiação eletromagnética, devido à sua natureza elétrica e magnética, ela vai sofrer grande interação com a matéria, os átomos e moléculas, pois esses contêm cargas elétricas e que interagem com esses campos eletromagnéticos. O primeiro fenômeno que pode ocorrer é a absorção. A absorção ocorre quando fótons são capturados por átomos ou moléculas, resultando em um aumento de energia que leva os elétrons de um nível energético mais baixo para um nível energético mais alto. Nesse processo, fótons com energia específica correspondente à diferença de energia entre dois estados eletrônicos são absorvidos. Isso causa uma transição eletrônica do estado fundamental para um estado excitado. Esse processo se aplica a qualquer estado energético, seja eletrônico ou vibracional. Esse gráfico mostra como diferentes substâncias, como a melanina e a dioxemoglobina, absorvem a luz em diferentes comprimentos de onda. Cada substância tem um espectro de absorção característico, que pode ser usado para identificá-la, estudá-la, ou para escolher o melhor comprimento de onda que interage ou que evita a interação com essa substância. Outro processo que pode ocorrer é a emissão. A emissão é o processo pelo qual uma substância retorna ao seu estado energético mais baixo, emitindo um fóton. Um sistema em um estado excitado decai para um estado de menor energia, emitindo um fóton com energia específica, que é correspondente à diferença de energia entre esses dois estados energéticos envolvidos nessa transição. Isso também se aplica a qualquer dois estados energéticos, sejam eles eletrônicos ou vibracionais, por exemplo. A emissão ela pode ser de dois tipos, a emissão espontânea e a emissão estimulada. A emissão espontânea ocorre quando um elétron em um átomo ou uma molécula em um estado excitado retorna para um estado de menor energia, emitindo um fóton espontaneamente e de forma aleatória após passar um tempo nesse estado excitado. Esse processo é inerentemente imprevisível e os fótons emitidos eles são isotrópicos, ou seja, são emitidos em todas as direções e são descorrelacionados, não possuem correlação, coerência. Já a emissão estimulada acontece quando um fóton que tem energia específica dessa diferença de energia entre esses dois estados envolvidos nessa transição, esse fóton interage com o elétron no estado excitado, o que estimula esse elétron a retornar para o estado de menor energia.
Nesse processo, é emitido um segundo fóton com características idênticas ao fóton incidente. Mesma energia, mesma fase, polarização e direção. Esse processo é a base para o funcionamento do laser, por exemplo, que a gente vai ver em próximas aulas. As principais características de uma emissão espontânea são: é um processo aleatório, a emissão ocorre em qualquer direção. Ele é um processo independente, não requer estímulo externo, ocorrendo naturalmente em todos os materiais excitados. E os fótons emitidos, eles não têm nenhuma relação de fase uns com os outros, ou seja, eles não possuem coerência. Já as características da emissão estimulada são: eles são induzidos por um fóton, ou seja, a presença de um fóton inicial é necessária para induzir a emissão. Os fótons emitidos eles possuem direcionalidade, né? Os fótons são emitidos em uma mesma direção do fóton incidente. Os fótons emitidos eles possuem a mesma fase do fóton incidente, ou seja, eles são coerentes. Como exemplo de utilização da emissão espontânea, a gente pode citar a microscopia de fluorescência, que é utilizada para visualizar as estruturas e funções em células e tecidos. Além disso, a emissão espontânea está na base de funcionamento dos LEDs, que são diodos emissores de luz. Já a emissão estimulada é a base para o funcionamento dos lasers, por exemplo, que utilizam esse processo para gerar feixes de luz altamente direcionais, coerentes e intensos. O espalhamento da luz é um fenômeno óptico fundamental que ocorre quando a luz interage com partículas pequenas em relação ao comprimento de onda da luz. Essa interação pode alterar a trajetória e a energia da luz, levando a efeitos visíveis na natureza e sendo aproveitada em diversas tecnologias. Existem dois tipos principais de espalhamento: o espalhamento elástico, onde a energia é conservada, e o espalhamento inelástico, onde há transferência de energia, resultando em uma mudança de comprimento de onda ou frequência da luz. Para entender melhor esses dois processos, imagine uma bola de basquete quicando em uma quadra. Em uma situação ideal, a bola quica na quadra e retorna para a mesma altura de onde partiu, pois não perdeu nenhuma energia ao quicar na quadra. Esse é o caso do espalhamento elástico, onde não há perda ou ganho de energia. No espalhamento elástico, também conhecido como espalhamento Rayleigh, a luz é dispersada por uma partícula sem ganho ou perda de energia. A luz espalhada tem o mesmo comprimento de onda da luz incidente. Um exemplo clássico do espalhamento elástico é a cor azul do céu. Nesse fenômeno, as moléculas e partículas dispersas no ar espalham mais a luz azul do que a vermelha devido ao menor comprimento de onda, fazendo com que o céu pareça azul durante o dia e mais avermelhado na direção do horizonte ao entardecer ou ao amanhecer. Um uso tecnológico desse espalhamento elástico é a técnica de tomografia por coerência ótica, o OCT. Essa técnica utiliza o fenômeno de espalhamento associado à interferometria de baixa coerência para captar imagens bidimensionais e tridimensionais de estruturas internas de materiais biológicos, como essa imagem ao lado da seção transversal da retina, que apresenta um buraco na mácula. Agora imagine a situação onde, ao soltar a bola de basquete, a bola quica na quadra e não retorna para a mesma altura de onde partiu. Nesse caso, houve perda de energia nesse processo. Parte da energia da bola foi transferida para a quadra ou foi perdida na forma de som nesse caso. Esse é o caso do espalhamento inelástico. No espalhamento inelástico, parte da energia da luz incidente é transferida para a partícula, resultando em uma luz espalhada com um comprimento de onda diferente. Esse processo é fundamental para algumas técnicas de espectroscopia que são utilizadas para análise química e biológica, como a espectroscopia Raman. Um caso não muito intuitivo também pode ocorrer. Imagine que uma bola quicando possa ganhar energia da quadra. Nesse caso, a bola irá terminar numa altura maior do que a altura inicial, pois ela ganhou energia. Esse também é um espalhamento inelástico, só que com um ganho de energia.
Nesse tipo de espalhamento inelástico, parte da energia da partícula é transferida para o fotoincidente, resultando em uma luz espalhada com um comprimento de onda menor do que a luz incidente. Esse processo é conhecido como espalhamento anti-Stokes. Essa técnica pode ser realizada de forma não invasiva e pode fornecer informações detalhadas sobre a estrutura das moléculas de uma determinada amostra. A espectroscopia Raman é utilizada para identificar a composição química de materiais biológicos a partir da mudança de energia dos fótons espalhados. Finalmente, vamos falar do fenômeno de fluorescência. A fluorescência é um tipo de luminescência em que a molécula absorve luz em um comprimento de onda específico, chamado de excitação, e emite em um comprimento de onda mais longo e menos energético, chamado de emissão, quase que instantaneamente. No nível atômico, a fluorescência ocorre quando um elétron em uma molécula absorve energia e salta para um estado excitado. Esse elétron faz uma transição ainda para um estado excitado, mas de menor energia, através de uma conversão interna não radiativa. E quando ele retorna para o estado fundamental, ele então libera essa energia na forma de luz menos energética. E para excitar uma molécula fluorescente, a gente deve usar a luz em uma faixa de comprimento de onda de absorção específica daquele cromóforo. E a luz emitida nesse processo será sempre de comprimento de onda maior do que a luz utilizada para excitação. Neste gráfico ao lado, a gente pode visualizar o espectro de excitação e emissão do fluoróforo Alexa 488. Com esse espectro, a gente pode escolher o comprimento de onda de excitação, que vai apresentar maior eficiência para esse processo. E também a gente pode escolher os filtros mais adequados para visualizar a emissão sem que a excitação prejudique a visualização. Existem diversos cromóforos ou fluoróforos que podem ser utilizados para marcar células e tecidos e fornecer detalhes da posição dessas moléculas quando se utiliza a microscopia de fluorescência, por exemplo. Existe uma infinidade de cromóforos, fluoróforos disponíveis. A gente pode citar aqui alguns como o GFP, que é o Green Fluorescence Protein, e o RFP, que é o Red Fluorescence Protein, entre outros exemplos possíveis. Eu vou deixar para vocês um link para vocês explorarem algumas possibilidades. A fluorescência é utilizada na microscopia por fluorescência para visualizar as estruturas celulares marcadas com fluoróforos e em citometria de fluxo, para análise de células baseadas na detecção de fluorescência emitida após alguma determinada excitação. Na pesquisa biológica, a fluorescência é utilizada para estudar interações moleculares e dinâmica celular. No diagnóstico médico, ela é utilizada para identificar patógenos e analisar amostras biológicas. E no desenvolvimento de medicamentos, ela ajuda no screening de compostos com potencial terapêutico, por exemplo. Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.